tudo nosso. Os intocáveis, os intocáveis, os intocáveis. Os intocáveis, eu tô subindo o B2, de Glock na mão. O barato ficou louco, planta bomba, xerifão. Passa um pano, vovô, aqui tá sinistro. Os vermes tá lá no escuro, eu tô vindo uma par de tiro. Headshot, nossa senhora, essa foi o sorte. Tenho certeza que os malucos ficou em choque. Pia de prédio, cola comigo, sangue bom. Acabei de pegar o fuzil que tava caído no chão. O barato vai ficar louco, mano, agora é daquele jeito. O primeiro que botar a cara vai levar bala no peito. Pode chamar de cheater, chorão. Aqui não, o barato é habilidade, morou com fuzil na mão. Os intocáveis, os intocáveis, os intocáveis. Os intocáveis, tio Porpeta chegou, o barato ficou sinistro. Na contenção veio o coiote, moleque é o bicho, Brunão. Parceiro sangue bom, rei do cangaço de fuzil e desert na mão. 10 segundos pra explodir a C4. O Ricardo já pegou no meio da faca, deixou esquartejado. Cola com nós, Bradock, Pascon, Natal. E o Cavanha vindo de fuzil de assalto. Vovô Júnior, de coach na mão, do lado dele na pura calma, parceiro chorão. Os intocáveis, os intocáveis, os intocáveis. Os intocáveis, os intocáveis, os intocáveis, os intocáveis. Os intocáveis. Bem-vindos a mais um episódio do Pacóvio. Eu sou o Reinaldo. E eu sou o Lúcio. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o grupo dos intocáveis do jogo online chamado Counter-Strike Global Offensive. Vocês devem ter ouvido inclusive a abertura, que foi a música do falecido Japa, um dos integrantes desse grupo. Exatamente, o Marcos. Um beijo pro filho dele, pro Marcos, que também é o filho do Japa. E queria explicar rapidinho essa nossa bate-papo com o Porpeta, mais conhecido como Leandro Risegato, que foi junto comigo um dos fundadores dos Intocáveis, e eu comecei a jogar esse joguinho, que na verdade não era nem o CSGO, eu comecei a jogar o Source, que o Lúcio um dia inventou de jogar online. Eu lembro muito bem disso, até inclusive eu lembro o primeiro server que eu entrei no Counter-Strike, que era um server chinês, eu não tava entendendo porra nenhuma, e era um CS extremamente modificado, porque não tinha skin normal, tinha um monte de menina de anime, alien do Xenomorph. Tinha Era um umas mod coisas alien, né, que jogava antigamente, não era? Era um mod de zombies, mas aí os zumbis podia ser qualquer coisa de um zumbi normal pro predador dos filmes. Legal. E, bom, a gente vai usar... O Porpeta falou bastante em alguns termos aí que tem no jogo, né? Sim. E pra vocês só terem uma ideia, antigamente o meu nick era... O nick do meu pai é Vovô Doidão, hoje ainda, e o meu nick era Vovô Doidão Júnior. Então se vocês ouvirem esse termo é referente ao Reinaldo, meu pai. Isso. E na verdade aí o Lúcio queria jogar, eu comprei um Half-Life para ele original, porque a Steam pedia na época um jogo original para você poder ter uma Steam, aí ele criou uma Steam, que é a Steam dele até hoje, e começamos a jogar. Eu entrei na época para jogar online, mas o Lúcio ficava nesses jogos que eram diferentes, eu não gostava muito, não me sentia à vontade, e aí eu comecei a jogar no Boladão, onde conheci bastante gente, conheci o Xerifão, conheci o Califa, o MMM, conheci os Sombrios, conheci, muita gente, Coiote, conheci... Ai, era tanta gente. Eu tenho até uma foto aqui que eu precisava até olhar para lembrar o nome de todo mundo, mas tinha muita gente. E Chacotai, e aí a gente foi jogando, e quando o Porpeta entrou, o pessoal ficou meio assim com ele e tal, ele queria ser admin, virou admin, mas aí vocês vão escutar a história da boca do Porpeta e da minha boca, que o fim que levou, que baniram ele do grupo do Boladão por conta de não compatibilidade de gênio, e aí todo mundo ficou do lado dele, inclusive eu, e aí a gente acabou formando os Intocáveis, e todo mundo que formava o Boladão, a grande maioria dos admins, saíram de lá e formaram os Intocáveis. E aí vocês vão terminar de escutar a história. O que mais que a gente pode dizer? Um detalhe importante é que esse episódio é, na verdade, a parte 1,
Que a gente ia fazer a entrevista com 2 pessoas. Mas tem um gordo filho da puta que não aparece mais nem por um caralho. Sim. Porque ele é pai de 2 crianças, mas ele fica jogando 5M o tempo todo. E aí diz que está ocupado. Um gordo chamado Felipe Boquete, mais conhecido como Pingua. Se vocês querem saber quem é ele, olhem a foto do César Menotti Fabiano. Vocês vão saber que é igualzinho. Se você quiser uma versão feminina, é só pesquisar Thaís Carla. Thaís Carla, que é a versão feminina do Pingua. Somos todos gordos, eu, Porpeta e Pingua. Só que o Pingua vale eu e o Porpeta junto e mais um pouco. Sim, dos 5 amigos gordos, o Pingo é 3 deles. Então... É 3 deles, isso. Então nós somos em 5, mas somos em 3 só. O que mais que a gente pode fazer nessa abertura? Todo mundo que estiver nos escutando antes de começar a entrevista real, por favor, siga a gente, compartilha, deixa o seu like, deixa seu comentário no Instagram. Não adianta deixar coraçãozinho enfia no cu, caralho. Escreve naquela porra. É pra dar... A gente precisa de gente que interaja, que faça perguntas. A gente já tem um participante que tá lá no Instagram que pediu para participar com a gente, um ouvinte, aliás, desculpa, que ele já vai fazer um podcast com a gente, é um palestrante. Ele me mandou mensagem ontem. Nós estamos vendo de marcar entre hoje e amanhã para fazer a entrevista com ele. Um cara muito gente boa. E a gente está esperando o pessoal se manifestar, em vez de ficar só dando like, essas coisas, pode comentar lá, escrever, falar. Acho que a única que até hoje falou foi a Rafaela, o resto é tudo pau no cu. Então, por favor, se inscrevam, falem bastante besteira, escrevam besteiras para a gente. Quem quiser participar só via Instagram, não adianta vir pedir pessoalmente, eu quero que peça pelo Instagram para dar engajamento naquela porra. Por favor, escrevam, falem, se manifestem. Vamos aproveitar e colocar uma frase de filme, série. Uma frase, não. Porque Você no não tem episódio... nenhuma pergunta hoje? Podia ter feito uma pergunta pro Porpeta, né? Você é gay porque você é viadinho ou você é viadinho porque você é gay? Agora já foi, né? Já foi. A entrevista já tá gravada, a gente só tá... Eu ainda não lembro o nome da mulher dele. A gente pode perguntar na parte 2, então. Não, ele respondeu na entrevista. É que são muitas, então a gente nunca lembra direito o nome da mulher dele. Ela vai ficar brava com isso, mas um beijo pra você, Juscelina. Bom, Pacovina. Depois vocês vão ouvir aí, vocês vão descobrir o nome. O nome dela, da verdadeira, da atual. Que frase você quer deixar hoje, Lucito? Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque eu perguntei e eu tava esperando que você fosse ter alguma frase. Eu não tinha nenhuma frase, mas podemos procurar uma agora. Tá, então... Procure Tá bom, uma vou frase. procurar aí. Enche farofa enquanto isso. Enche farofa? Como é que enche farofa? Geralmente você pega a linguiça, faz um buraco nela. Se eu pegar a linguiça agora você vai se assustar. Frases de filme pensador. Vamos lá, não fale que essa frase... essas frases não é de filme. Coloca da lista de Schindler que ninguém vai saber. Ninguém assistiu, só eu. Não, lista de Schindler é antigo pra caralho, ninguém que escuta isso. Ué, é mais novo do que De Volta pro Futuro. Vamos lá. Esse não. Cinderela não. Os Sete Anões. Sete Anões é uma história interessante. A gente tá enchendo muito bem essa linguiça. Tá, claro. Vamos encher bastante essa linguiça. Depois eu corto na edição. Nossa, tem uma boa, porque eu vi o título desse filme aqui, não falei em voz alta. Mas a frase é: eu estou cercado de idiotas. Eu acho que essa é uma boa frase pra deixar de... Especialmente no episódio do Porpeta, né? Porque... Estamos cercados de idiotas. Sempre foi. Os Intocáveis sempre foi muito cercado de idiotas. Mas idiotas do bem. A grande maioria. Tem alguns que não eram assim tão idiotas, se fingiam muito bem, mas são sempre os idiotas do bem. Então beleza, quem ouviu essa parte já vai deixar o comentário no Instagram. Escreva, por favor. Sim, a gente precisa do engajamento, a gente precisa que você... Não custa nada você entrar lá agora e digitar, eu sei que filme não sei, mas... Ou pelo menos tentar acertar, escreve lá, tipo, chuta. Titiolina, Sim. Butchman, Brasileirinhos. American Pie, coloca qualquer bosta. Isso, escreve. Mas escreve, não deixa de escrever porque é importante. Pro engajamento do perfil do Instagram. Quanto mais engajamento, mais merda a gente fala pra mais pessoas ouvirem. E futuramente a gente vai
tenho a ideia de ler alguns comentários aqui, de Sim, perguntas. a gente tinha essa ideia desde o primeiro episódio, mas ninguém comenta nada, então a gente não lê nada também. Então, assim, se você quer participar no episódio do Pacov, o jeito mais fácil é você escrever um comentário. Exatamente, porque a gente quer os nossos ouvintes participando do programa. A gente não quer gente famosa, até porque eu tenho 2 primos famosos, mas que não querem aparecer no Pacóvio. Eu tenho um primo que não é tão famoso, mas quer aparecer no Pacóvio. Quer dizer, a gente quase que obrigou ele. Provavelmente eu vou gravar com ele amanhã. A gente tinha combinado, eu não sei se ele vai vir aqui em casa para gravar conosco. Se não vier também, pão no seu cu. A gente não vai dizer que você é o Edu Montoni e que você é comediante. Então não sigam o Edu Montoni. Até ele participar do Pacóvio. Quando ele participar, vocês seguem todo mundo o Eduardo Montoni. Sim. Porque aí ele é muito engraçado se ele participar. Mas se ele não participar, ele é um otário e não tem graça nenhuma. Exatamente. Então... Muito obrigado. Escutem o Leandro Porpeta a seguir, falando merda pra cacete, bêbado em sua chácara. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Desculpa, Porpeta, tá tendo problemas técnicos. Agora eu tô... Vocês conseguem colocar um Vintage Culture de fundo aí, de levinha, pra nós ouvir? Não, a abertura vai ser a música do Japa. E de fundo vai ser pós-produção, só vai ter a voz seca aqui enquanto a gente tá conversando. Entendi. Tá bom. Se você quiser ouvir suas músicas aí, fica à vontade. E aí, você não quer contar pra galera como que a gente se conheceu? Mas como a gente se conheceu, eu lembro muito bem. Você abriu o olhinho e olhou pra cima. Ai, cara. Você sabe que eu te salvei, né? Então... Na verdade, foi muito engraçado, né? Bom, enfim, vamos começar então do começo. Lá em 1900 em Guaraná com rolha, né? A gente jogava alguns jogos online e tal. E na época era só em LAN, né? E eu comecei a jogar Counter-Strike. Quando virou online, aí eu conheci o senhor Reinaldo Montoni, o vovô. Sim. E a gente começou a jogar junto, né? E na época tinha um clã que chamava Boladão. Aí o cara tinha um dono do Boladão, né? Que chamava Muita Merda Mastosa. Não era pode era falar muita merda melada. Muita merda melada. Isso. Tá, entendi. E aí a gente... E aí o cara começou a desconfiar que eu jogava pra caralho, né, Lúcio? Você sabe, né? Eu tinha uma habilidade fora do comum. Porque assim, eu sempre fui um grande punheteiro, né? Então, o grande punheteiro, ele tem... Até hoje, lógico. Depois que você casa, então, você vira um punheteiro ali. Você nunca negou bater pra mim? Não, eu só não pus isso a público, mas eu pra mim mesmo, nunca tocaram uma punheta pra mim melhor do que eu mesmo. Porque você sabe, né, a hora que tá dando aquela... Aí você para pra ver o filminho mais com calma, bem naquela... Bom, enfim, vamos voltar. Você usa a outra mão pra fingir que é outra pessoa, tá ligado? E aí? Os caras estão... Tem os amigos aqui querendo atrapalhar o podcast. Olha lá. Não é... É um podcast. Aqui, os caras... Não, é um assunto sério aqui. Vocês estão... Muito sério. Não, é um assunto sério aqui. Desculpa. Reunião de serviço. Obrigado. Os caras agradeceram aqui. Manda esses arrombados escutar, seguir, compartilhar, porque aí já ajuda. Não, mas depois que estiver pronto, eu vou mandar pra eles. Legal. Porque essas porra não servem pra nada, velho. É uma visualização só. Mas tá bom, já é melhor que nada. A gente vai ter 12, né? Eu, você, minha mãe, meu pai. Então tá ótimo. Mais que isso... Já tá valendo a pena, né? Bom, aí, cara, o pau no cu do merda, muita rançosa, mastosa merda. O MMM. Ele achava que eu tava usando trapaças. E o vovô era um cara extremamente acreditado naquele mercado, naquela época. Mas sempre, né? O cara tem muita qualificação, né? Homem de palavra. Credibilidade, a gente diria. Sempre foi. Credibilidade é a palavra certa. Um cara de muita credibilidade falou assim, seguinte... Se o vovô não for na tua casa, e na época eu e o vovô, a gente nem era amigo ainda, né? A gente tava começando a se conhecer. Até porque eu te dei um ban. Se o vovô não for na... Oi? Até porque eu te dei um ban.
É verdade, você me deu uma filha da puta, velho. Depois que a gente ficou amigo pra caralho, assim, esse ban foi assunto e muito polêmico, foi extremamente engraçado. Você imagina, velho, a gente se aproximou a valer, né, nessa época, né? Sim. E a gente quase éramos melhores amigos, assim. Imagina você ter banido o seu melhor amigo, né? Foi ridículo, né? Pode Mas ser foi assim, que interessante. te aproximou, né, dele, né? Porque aí você teve que apelar o ban, né? Aí É, deu uma mas puxada no saco. E na época, na verdade, a gente não era amigo ainda. Então, assim, a gente já se curtia, né? Já rolava uns flertes e tal, Sim. mas não rolava nada. Aí o vovô foi lá em casa, meu. Você lembra, vovô? A Lembro. primeira vez que você foi lá em casa? Lembro. Eu ainda era casado com a falecida, Aham. aí eu me separei, Com a né? RR. Não que ela tenha morrido. Essa não pode falar o nome porque dá processo. Essa dá processo, a família inteira de advogado, esse pau no cu. Mas aí o vovô foi lá em casa, aí. Que mais foi? Né? Foi nesse mesmo dia que o Kamika foi também, não, né? Não, Não, o não. Kamika foi depois. Você foi uma vez sem ele. Sim. O Kamika foi depois. Aí o vovô foi lá, meu, e aí fala assim: você vai jogar com o vovô te assistindo. Beleza, aí puta pressão do caralho, né? Mas enfim, joguei, no começo tava meio nervoso, mas depois joguei igual. Depois Quando- no meu colo você ficou um pouco mais calmo. Fiquei mais calmo. Aí foi legal pra caralho, a gente se divertiu, depois a gente foi comer um negócio, foi da hora. Aí, beleza, aí o vovô pôs pra comunidade na época, né? A comunidade do CS, era um negócio bem seleto. Falou que, não, porra, Porpeta não usa cheater e tal, então ele já tá bem-vindo na comunidade. Aí o vovô começou a acreditar na situação e continuamos jogando livre levemente, ali, como todos os outros. Né? Sim. E aí, vovô, fala um pouco aí, meu, continua um pouco a história que eu vou não. integrando. E aí o que Aí aconteceu? o que aconteceu? Você vai Aí- continuar? O que aconteceu? A gente fez uma reunião e o mastodonte de muita merda, ele decidiu tirar o Porpeta do grupo porque ele não tinha compatibilidade de gênio. Então ele excluiu o Porpeta porque ele era Porque assim, cuzão. o santo não bateu, né? É. Eles tinham... Mas assim, na verdade, cara, eu tratava todo mundo bem, a gente já respirava aquela porra, né? Meu? Sim. Assim, momento ruim. Eu tava num momento meio estranho ali da relação, entrava pra caralho, ficava, 5, 6 horas jogando todo dia. Sim. E existia um servidor, né? Muito bom. E aí a gente ficava 6 horas jogando aquela porra, né, meu? E aí a gente, depois daquela reunião que eu tenho gravada até hoje, Aí pode falar, o cara foi e me baniu, né? forever. Mas não porque eu usava cheater, porque ele usou o pretexto de cheater pra banir, o vovô foi lá, viu que não era, e aí mandou o cara ir embora. É, o cara foi cuzão. Virou na e falou assim, realidade. não, mano, porra, o Porpeta vai vazar porque ele é cuzão. Então pronto, não era mais problema do cheater, o cara era cuzão. Sim. Só que era cuzão e levei uma legião de fãs, né, vovô? Lembra? Sim, veio um monte de gente. Xerifão, Braddock, Pingua, Sombrios, Vamos lembrar mais uns nomes. Fulgore, Sombrios. Fulgore. Quem mais? Ah, tem gente pra cacete. Fulgore. Brunão do Rio. Não, a gente. O Brunão, o Nil. Não, Foi. o Nil já era do Havaiana. Isso, né? das Baianas. Mas Das teve Baianas, o a Coyote. gente até zoava eles pra caralho. Né? Teve o Coyote que veio. Coyote, Tem uma porrada de gente. Kamika. Kamika. O Kamika É. uma má contratação. Mas aí o Kamika apresentou a droga pra nós, né? Exatamente. A gente tinha que pegar esses nomes e mandar mensagem falar que Não, eu vou mencionou mandar. no podcast. Aí o Kamika Não, introduziu o mas tem muito cheater mais pra nomes, gente. cara. Não, tem. Tem muito mais nomes, muito mais nomes. Tinha muita gente que era de E a gente pode depois, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode marcar todo mundo depois. Sim. E dar nome aos bois, né? Porque a gente tinha uma turma muito grande, né, cara? Tinha uns 40 players, eu acho, no nosso servidor.
Essa música que tá rolando é de vocês aí? Não. Acho que é da sua cabeça, né? Não é possível. Esquizofrenia é um pouquinho Então, sério. peraí, tá rolando alguma coisa aqui, deixa eu ver o que tá. Não é o Pingo a querer entrar? Ih, morreu. Tá, Faleceu. Não, acho que. Tomou um headshot. tomou. HS. Não, tá rolando aqui um rock. Acho que é de No vocês aí. scope pela smoke. Rock? Tá rolando um rock de fundo aqui. Eu tô escutando no seu celular. Eu tô ouvindo tipo um chiado bem fundo. Não. Bom, enfim, vai, mas não tá no meu, mas tudo bem. Cara, essa conversa vai longe ainda, mas olha, vamos lá, vamos explicar pra galera o que aconteceu, porque ainda tem muito assunto interessante e, inclusive, nós somos muito bonzinhos, mas teve uma época que a gente foi meio safadinho, né? Exatamente. Foi muito engraçado. Aqui, os Intocáveis começou eu e o Porpeta. Depois a gente foi chamando a galera. Não, mas veio- começou porque o monte de muita merda expandiu e me expulsou do grupo Sim. do dia pra noite, lembra? Um monte de gente ele fez E isso. aí na época a gente usava o TeamSpeak, né? Uhum. Aí a gente resolveu criar um grupo novo, um grupo inédito, né? A gente criou um TS novo. Tinha uma sala, lembra? Um negócio bem rudimentar. Sim. Que depois você ampliou Aí no foi seu quando a gente servidor. começou a estudar. E, a gente criou um servidor de TS e a gente começou a estudar como que funcionava esse negócio, né? Mas nessa época ainda era no CS E aí? Source que vocês estavam jogando. Source. Era Source. Não era nem o Global ainda. O Global foi bem depois. Falando de Foi bem 2011, 2012. A gente tá poupando um monte de Detalhes. detalhe da conversa, mas basicamente a gente resolveu criar os Intocáveis, né? Os Intocáveis começou com o Vovô, e aí veio toda essa galera que a gente falou e mais alguns aí. Na época, eu lembro que a gente contribuía com 20, 30 reais por mês cada um pra gente conseguir ter um servidor, lembra? Ah, tem o Ricardo Auschifir, lá do Rio Grande do Norte. Lembra dele? É verdade, ele era muito legal, né? A gente não fala com ele faz tempo, né? Eu vejo ele de vez em quando jogando, mas falar com ele faz um tempinho que eu não falo. Da hora, né? Meu, o cara foi muito legal, né? Porque ele tinha uma disponibilidade de ficar no servidor muito grande, né? E ele entrava naquele momento, tipo, no final de semana, logo cedo, quando fazia a diferença de ter um player e não ter nenhum, porque com um você já conseguia jogar. Exatamente. E aí entrava um, entrava o segundo, daí lotava Enchia o o servidor servidor. por causa dele, lembra? Exatamente. Porque você tá às 7 horas da manhã no sábado, online, que começava a encher o servidor, era o servidor ficar ligado e bom todo dia, né? Sim. Bom, aí o que a gente fez, né, vovô? A gente criou um servidor e começou a competir com o Boladão, né? Sim, de igual para igual. Mas o Boladão era muito grande. Como que chamava aquele outro cara lá do Boladão? O amigo do IN lá? Era o... Pera aí que eu vou lembrar o nome dele. Califa. Interessante esse o nome. Californication, ele mesmo. Isso. Ah, não, eu não O lembrei de Califa, Californication, velho, era um cara não. que trabalhava com TI também. Também. Era Califa de Californication, sim, era assim. É porque eu pensei em outro nome com Califa, E entendeu? o Califa era Mia Khalifa. Mia Khalifa. Mas a Mia nem é do seu tempo. Você já tem atrizes pornôs bem mais gostosas que ela hoje em dia. Eu não conheço, mas... Eu Mas também aí- não. Não, né? Porque ela fazia um negócio muito da hora, né, velho? Eu conheço só os atores. E foi assim que eu conheci o vovô, igual a Mia Khalifa fazia. Olha, e É. abriu o olhinho. Igualzinho. E o mais da hora é que a gente abriu um servidor despretensiosamente, assim, porque a gente não tinha onde jogar e na época não existiam servidores públicos, né? Sim. A Valve não desenvolvia servidores para você jogar, então você tinha que ter um servidor para você jogar. E a gente começou lá, eu e o vovô jogava, um x1, né, na época. E a galera começou a entrar junto, e a gente começou a querer
aumentar o servidor, e aí a gente começou a ter os admins juntos, que contribuíam bastante. O Pingua, na época, contribuiu bastante também, foi um cara diferenciado pro nosso rolê. Ele era para estar nessa live hoje, mas não tá, né? Daqui a pouco eu falo com ele, com o nosso gordinho querido. É o mais sexy do Brasil. Ele é. E, e aí Eu foi tenho muito cada interessante, foto porque dele, a gente bicho. conseguiu... Porque... eu também tenho alguma coisa dele olhando pra cima, mas depois eu te mando. E o legal é que a gente conseguiu começar a construir um servidor, né, despretensiosamente, começou a encher, e aí o vovô sempre foi um cara bem exigente, né? Ele falava, caralho, Porpetá, precisamos pôr o plugin tal, precisamos pôr a música tal, e aí eu comecei, eu sou de TI, né, a minha formação de TI, eu comecei a estudar bastante isso, né? E eu me aprofundei e a gente conseguiu ter um servidor super legal, super diferente, divertido. Inclusive pessoal começou a entrar lá, né? A gente tinha até a música de abertura do podcast, música exclusiva do nosso servidor. Foi o primeiro a ter música exclusiva. E foi o Japa, Falecido Japa, o finado Japa que fez, né? Lembra? Uhum. O finado Japa, um amigo nosso que fez uma puta de uma música, um rap Muito sensacional. Inclusive, se vocês não tiverem um rap aí, eu mando pra vocês, eu devo ter lá. Eu tenho. Uma cópia pra vocês colocarem aí no podcast pra gente ouvir o finado Japa. Inclusive, ele falava o nome de todo mundo, né? Todo na mundo. música dele. O Chorão. Nossa, Chorão é verdade, o jogava com a Chorão, gente. o Chorão também. Ele jogava joga até com a hoje, gente. Sirs. Ele joga, eu vejo ele na Steam bastante também. Foi bem divertido. E aí a gente começou a estudar o servidor e a gente começou a competir, né? Com o Boladão, na época com a Havaianas, que depois virou Play Hard. Sim. O pessoal do Nil, né? Que também pessoal gente fina pra caralho, vários amigos a gente tem até hoje. A gente competia com aquele Dust Dust. E aí entra a nossa pequena trapaça. Como eu era de TI, a gente começou a ser o melhor, mas os caras também estavam ali bem também. A gente começou a dar uma bagunçada no servidor dos caras, né? Os caras não sabiam fazer o oba-oba direito. E a gente sabia, né? A gente se defendia perfeitamente dos ataques deles, que vinha com muita frequência. E quando você é muito atacado, você aprende a fazer o quê, Lúcio? Usar camisinha. Cara. Usar camisinha é o que teu pai tinha que ter feito. Você, viado. E o pior que eu usei, só que estourou. Só podia ser. Esse cara é um bicho bruto mesmo, né? Nasceu na camisinha. Ai, cara. E aí a gente pegou Aprendeu a atacar, né? Oi? Aí a gente aprendeu a atacar os caras, né? E aí a gente, de tanto se fuder, de tanto ser atacado, a gente aprendeu a atacar, né? Sim. Pesquisava até ataque da DDoS internacional. A gente aprendeu muita coisa. Espera só um pouquinho. Que a Thalita, minha digníssima, tá aqui causando na minha... Essa é a número 3 ou a número 6? É a número 12. Mas agora ela é o número 1. É Thalita o nome dela? É Thalita. Você vai conhecer ela mesmo. Ela é gente fina pra caralho, mas ela é brava e baixinha. Se eu não te matar antes, porque para um sábado à noite ele tá no telefone, eu queria saber quem é a principal. Aí eu vim aqui. Aqui é o amante oficial dele. Ah, mas você tá sendo traído, viu? Porque tem uns 4 aqui que já... Eu conheço. É toda orgia. Bom, aí voltando no assunto, né? Aí a gente se tornou, a gente já era o primeiro. Uhum. E aí com a queda do Boladão, a gente se tornou o primeiro sem concorrente, né? Exatamente. Mas os caras eram bem filho das putas, né? Os caras... Mas... Eram não, né? São, não deixaram de ser. O Boladão caiu, Cara, mas... de verdade, assim, eu acho que o único que foi incoerente em todo esse assunto, na minha opinião, agora analisando friamente, foi o MM,
que ele teve uma opinião arbitrária, né? Sim. E eu um cara que sempre contribuí para a comunidade lá do jogo. A realidade é o cara foi lá seguinte, é que a gente ficava numa conversa, eu, você, o Sombrios, o Califa, muito descontraída. E ele era muito E sério. o Claudião, lembra do Claudião? Lembra do Claudião? Sim. Claudião também era da hora. Aí a gente ficava Cláudio brincando. Magnani, lembra até hoje? Sim, ele joga até hoje. E aí a gente ficava brincando e ele entrava, se sentia deslocado. Então a nossa amizade começou a deixar ele contrariado. Isso que é foda. Então, foi esse o problema. E aí, mas assim, o único cara que era incoerente foi ele, porque o Califa, comigo pelo menos, foi sempre um cara, né, sensacional. Sim, ele Me até explicou muita coisa, foi até um cara no- legal demais comigo. Até naquela reunião o Califa viu que o MMC cedeu, tentou intervir, não conseguiu, mas bola pra frente. Mas pensa, se não fosse E- aquela e a TV reunião, não teria os Intocáveis hoje, então... Sim. Cara, mas a comunidade Boladão poderia ter sido muito mais forte sem ele. Eu acho que se tivesse alguém com um pulso um pouco mais firme e tivesse tirado ele naquele momento, a energia que a gente colocou nos Intocáveis podia ter sido colocada toda no Boladão e tá tudo bem, porque a nossa intenção nunca foi ter uma comunidade própria, né? Não, era juntar o máximo de gente que gostava de jogar e se divertir. Exatamente. E Tanto foi o que a gente aconteceu, fazia né? Porque isso quando- no Boladão. A gente ficava lá 24 horas. Exato. A gente fazia por eles o que a gente acabou fazendo por nós depois, né? Exatamente. E bom, e aí depois de tudo isso, o que que aconteceu, né? Era óbvio que a gente ia se tornar o maior do Brasil Sim. e de fato nós se tornamos o melhor servidor de Counter-Strike, né? De Counter-Strike Source do Brasil, né? A gente era copiado por todo mundo queria fazer o que a gente fazia. Até A gente hoje tinha o pessoal plugins copia. inéditos, músicas inéditas. A gente fazia muita coisa que ninguém fazia e o pessoal copiava a gente, né? Sim. E foi muito legal, né? A gente viveu momentos, assim, muito interessantes, porque a nossa ideia era só fazer todo mundo jogar e se divertir, né? Não era ninguém se sobressair sobre ninguém. O cara que jogava bem, ele podia ser melhor do que todos os admins e não tinha nenhum problema, né? E outra, né? Olha, esqueci, mas veio o Tio Gavião, o Pombo Gordo. Pombo Gordo, Tio Gavião, não tinha nem o que falar, né? O Tio Gavião foi um cara... O O Pombo Tio Gavião e o Gordo... Pombo Gordo foram caras, assim, extremamente importantes pro começo de tudo, né? Sim. O Pombo Gordo tinha um Nintendo DS que ele me deu e eu tenho até hoje. Isso eu não esqueço. Eu jogo de vez em quando com Eu- ele. E o Pombo Gordo é engraçado, né? Ele sempre foi bem engraçado. Eu, se encontrar ele hoje em dia, eu vou dar um tapa na bunda dele e... Ele casou, pô, tá diferente pra caramba. Só fazer, ó, vocês aí com esse canal sensacional que vocês estão fazendo, vocês podiam ver se conseguia resgatar essa galera aí, fazer um podcast com todos eles, né, de repente. Ou com os mais influentes na época, talvez. Sim, sim, A vamos chamar todo intenção é mundo. essa. Fica a missão aí, Lúcio, você que tá mais com sangue no olho aí e pegar essa galera aí e fazer um conteúdo interativo e interessante. Acho que podia pegar esse pessoal e fazer isso aí. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Essa foto sua tá desatualizada, né? Acho que Ai, deve ter meu uns Deus. 15 anos. O meu pai ama fazer piada visual num podcast onde só tem áudio, esse filho da puta. Mas o... Pra quem não sabe, o Porpeta na foto tá careca. Mas ele foi até a Turquia. É que agora e eu tô... ele implementou o cabelo do meu saco na cabeça dele. Agora eu tô cabeludo, cara. Agora eu tô cabeludo. Faço tererê. Outro dia eu tava na praia, cara. O cara virou e falou assim: o senhor quer fazer um tererê? Eu fiquei me achando pra caralho, né? Falei, pô, eu tenho cabelo pra fazer um tererê. Não, mas obrigado, senhor. Eu agradeço. Eu sabia que eu fiquei com medo de cair essa merda toda. Porque... É a mesma foto de quando a gente começou os Intocáveis. Mas é que tá no Google, né? Ficou e acabou indo, né? Então tá bom. Bom, e aí, seguindo E aí? um pouco mais, um fato muito interessante que a gente não pode pular, e eu acho que é o fato mais interessante desse podcast,
é que em dado momento a gente conheceu o Kamika, né? O Sim. Kamikaze. E ele foi lá em casa um dia jogar também. Porque ele ele jogava apresentou muito pra bem gente e a um gente tinha pendrive. uma desconfiança dele. Lembra que da hora, né, velho? A gente tinha desconfiança. E aí a gente descobriu que ele tinha um pendrive mágico. Exatamente. E aí ele apresentou pra gente um cheat, né? Um cheat interessantíssimo na época. Que matava sozinho, dava cambalhota, virava cambalhota e ficava girando. E só headshot. E, cara, a gente ficou maravilhado com aquilo, né, vovô? Foi engraçado demais. Você, vamos arregaçar esses filha da puta! Porque, a gente migrou com do certeza. Source pro CSGO, só que o CSGO tinha muito cheater. Mas, assim, vale lembrar, né, porque a gente era muito viciado na época, ficava muito tempo jogando. Sim. E, cara, pra ter alguém melhor que a gente, tudo bem, podia existir, mas a diferença não podia ser muito maior do que 10, 15%. Sim. E de repente você pega um filho da puta, velho, te chavando e fazendo você de otário, né? E o Então- Kamika fazia mesmo. E o cara fazia mesmo, e a gente descobriu que rolava isso daí. E foi esse o nosso primeiro contato com as trapaças, né? Foi Kamisha. engraçado também. Kamisha Kamisha. hoje também casou, quase não falo mais com ele. Eu sei que ele virou um cordeirinho de merda, virou um pau mandado, bem mandado. Eu até preciso ligar para ele fazer uma participação especial aqui, mas eu tenho que pedir autorização para a esposa. Vamos ver se ela deixa. Talvez ela deixe. Talvez. Bom, e depois de tudo isso, a gente continuou jogando bastante Global. O Global, a gente perdeu algumas contas cheatando com esse cheat do caminho. Sim. Até que a gente percebeu que não valia tanto a pena e ficou jogando mais puro. Mas isso depois de perder algumas contas, né? Alguns R$1.000. Alguns R$1.000. Eu perdi só uns Mas 7. graças a Deus a gente não vive dessa merda, né, velho? A gente Graças só põe a dinheiro Deus. nessa porra. E a gente consegue sustentar esse vício que hoje é comprar minhas e perder as minhas nas contas banidas. Exatamente. O CSGO virou o maior cassino que tem no Brasil, porque não existe nenhum outro, então... E diz uma coisa, mas ficou legal, Lúcio. você não tá jogando por quê? Eu... Selo de Enfim, pau acho que nem é mandado. tão interesse desse objetivo desse podcast, mas eu comecei a atuar em mais alguns ramos empreendedores, né? Eu hoje, além da parte de TI, que eu tenho uma empresa que faz consultoria de TI, a gente faz a parte de entender as vulnerabilidades das empresas e a gente corrige problemas que as empresas têm. E além disso, eu abri uma outra empresa que eu comentei contigo já, Sim. que a gente faz locação e venda de máquina de lavar roupa industrial. Você vê o poder que tem uma mulher. Mandou ele abrir uma Ninguém empresa de lavava máquina minhas de lavar cuecas roupa. cagadas. Ninguém lavava minhas cuecas cagadas. Eu fui achar uma máquina que conseguia extrair a bosta da cueca, né? Entendi. Tinha que ser industrial pra você ver o nível. Mas Porque a gente consegue ter mais noção da... Nossa senhora! matar alguém, headshot. Matar alguém, headshot. E Meu Deus do céu. quer dizer então que você não tá jogando por conta do trabalho, não tem nada a ver com a Thalita. Não, porque antes da Thalita também já teve outras situações que já tava me afastando. Mas eu ainda tenho um PC top que ganha do teu, né? Que ganha, vale Sempre lembrar ganha. que ganha do teu Formatando ele. no benchmark ali do Windows, né? Sim, Se você não estiver usando e não estiver juntando pó aí, a gente pode... doar. Eu dou. Eu posso deixar você jogar enquanto me mama, Lúcio. Não, mas agora, falando fora do CS, a gente, depois que começou a jogar CS, eu, você, o Kamika, o Pingua, a gente se reunia bastante fora do jogo. Então virou mesmo que uma amizade, né? Não, virou, cara. Eu de verdade me apoiei muito em você com vários assuntos.
Teve até uma história engraçada que eu acabei ficando com a menina que jogava também, lembra? Lembro. E isso foi bem engraçado. Mas já passou também, já não tem mais nada a ver. Eu lembro de um dia que... foi Até no- porque eu no acho que Pizza Hut aí. o Galhudo deve jogar até hoje, coitado. Joga. O Lúcio tá lembrando Mas, do enfim. dia da Pizza Hut, que fui eu, você, o tio Gavião e o Pombo. É, então, mas ali o Pombo saiu quase casado, né? Ele ficou com a menina lá também, né? De jogar. Mas aí ela, Mas não foi a minha. ela foi embora, fez mas 3 não foi- filhos com o outro e largou ele. É verdade. Mas enfim. Já foi, isso aí também não tenho o que falar mais. Vamos pular esse assunto. Eu nunca vai. mais me esqueço, sabe do quê? Do que? Nós bêbados na sua garagem, você falando assim, vovô, vamos pro puteiro, e sua mulher escutando tudo. Ex-mulher. Não, Mas aquele é que- dia ela era a mulher. Era. Mas Então. logo depois, já, mais uns meses depois, já terminou tudo. Eu Porque quase se- apanhei por sua Cara, causa aquele dia. Eu me arrependo, eu acho que não precisava, né, velho? A Não, gente precisava, acabou mas não também. precisava ter falado alto, né? É, precisava. A gente podia ter combinado antes de chegar. E no final das contas, a gente não foi. E eu devo ter tomado um esporro na época. E depois a gente continua indo beber lá naqueles barzinhos ali da Paulista. O Pingo, Não, como e sempre, o interessante é não isso. paga Eu a acho conta de que as ninguém. pessoas que jogam hoje, elas têm que ter a consciência de entender, porque é mais fácil você fazer um amigo hoje jogando um jogo, né? Do que de repente andando de bicicleta no Ibirapuera. Porque Sim. você tá com aquela pessoa todo dia ali, você já consegue entender se a pessoa é educada, se ela não é, se ela é respeitosa, se ela não é, se ela é afrontosa ou se não é. E eu acho que a gente conseguiu ter amizades verdadeiras dali, né? A gente conseguiu tirar grandes amigos daquele lugar, né? Sim. Você, Eu digo- o Pingo, o Kamika, a gente tá sempre junto. Não, quando dá. demais. É, Inclusive o Pingua foi meu sócio em outros negócios. A gente abriu negócios juntos. Sim, eu sempre abri o negócio do Pingo, mas era no off isso aí. O Pingua tem sempre um negocinho bom para abrir, né? Pra abrir, ele tá sempre abrindo. Ele tá sempre aberto, quer dizer, né? Quando não tá aberto, ele abre. Não, mas o Pinga é um... É uma Bom, enfim, moça, a né? gente Um sempre coração entendeu enorme. quem... Porra, pra caralho. E nós, né, também, porra, fizemos uma amizade sensacional, viu teu filho crescer. O Lúcio hoje aí, que já bate punheta sozinho, na época ele me ajudava, quer dizer, ele aprendeu muita coisa, né? hoje tem quem me ajude pra bater o punheta. Você tá namorando, Lúcio, hoje, velho? Eu falei da sua mãe aí, né? Ela não te informou, não? Cara, a piada era assim, ó, fica de boa, porque eu era caminhoneiro. comia uma Nossa. puta na estrada. Primeira vez que eu escuto E às vezes essa. eu posso ser seu pai. Essa era boa. inclusive o teu pai aí hoje, eu acho que ele era caminhoneiro, você sabia? Ele me fala conheceu todo a sua dia. mãe. Essa piada era ótima e tinha uma. Falava assim também, ó. Você lembra quem pegou pilha com essa piada? Oi? Você lembra quem pegou pilha com essa piada? Quem? O Choque, que jogava com a gente, ele tinha 15, É verdade, 16 é que a- anos. E a mãe Mas dele é que era a mãe dele era uma milf, né? maravilhosa. Mas a mãe dele. A mãe dele era uma milf desejada. Puta que eu pariu. E a gente nunca, jamais ia pra cima da mãe dele, né? Claro Mas que a não. gente enchia Só o se ela saco dele quisesse. de um jeito. É que ela não queria, né? Que a gente sempre foi meio Ele estranho. tava lá na puta que pariu no Mato Grosso, nunca ia rolar. É que um dia ele Não. tava entrando no meu Facebook zoando comigo e eu entrei no dele e zoei ele por causa da mãe dele que era bonita. E aí ele pegou mal. Oh, o Palhuca, na verdade, esquecemos do ele também Palhuca. era um... Esquecemos do Palhuca, É, o fotógrafo dos travestis o oficial aqui de São Paulo. Quem quiser fotógrafo para travesti só pode ser travesti de pau grande, pau pequeno ele não fotografa.
Chama Palhuca, Eduardo Palhuca. E pra quem não sabe, ele também é da Zona Norte, eu sou da Zona Norte de São Isso. Paulo, o vovô já é dali de Diadema, né? Tem uns outros cuzão que Mas moram eu- aí perto de você, não tem? Tem um tal de... Tem os cuzão. Não tem um que bebe pra caralho? Sou eu mesmo. Não. Tem um outro que se separou agora. Quem? O Joselitro? Ah, não, o Joselitro, mas o Joselitro é de outra turma, a gente pode fazer Ah, tá. um canal 2. Quem é que tá buzinando essa porra Tem aí? encomenda aí. É. Ô! Esses filha da puta, velho. Tomar no meu cu, viu? Ai. Bom, o Joselitro, cara, é um outro assunto. A gente pode marcar o hashtag 2 dessa Sim, vai desse ter, podcast. vai ter. Pra gente falar um pouco quando a gente começou a introduzir a nossa jeba nos amiguinhos dos Havaianas, Sim. depois virou Play Hard. E aí entra Nil, entra Castelo, Mancha, aí é outra galera, né, meu? Entra o Joselitro, o Joca, entra uma galera gente fina também, mas aí já era outra fase da nossa vida, né? O Joca é meu irmão gêmeo. É mesmo? É, a curva das costas dele com a da minha barriga encaixa direitinho. Puta que merda. Ô, mano, esse povo não para de buzinar. Puta, avisa que você tá num podcast, velho. Que porra, tá no trânsito? É, meu. É. Esse é sobrinho que é criança? Quem não gosta daquela buzinada, é sobrinhada, velho. Ah, então, Pode. tranquilo. Então O vamos tio ficar quieto. Porpeta ficou velho. Quando eu comecei essa brincadeira, eu era novinho, eu tinha quase a idade do Lúcio. Exato. Era quase um virgem, mentira, nunca fui virgem. O Lúcio é virgem até hoje, né, Lúcio? Ele é. Tirando a parte que... A parte que você comeu minha mãe, né? Sim. Se você soubesse falar, você tinha que ter falado isso, cara. Você perdeu a chance. Você foi um vacilão. ficou cara. subentendido, você entendeu o que eu ia falar. Deu certo. Na verdade, o que eu disse foi em respeito ao seu pai. Porque se fosse o seu pai, ele teria falado isso. Você, cara, você ficou com vergonha. Mas vamos ver se o hashtag 2 a gente consegue melhorar isso de você. Não, vai melhorar. Mas a gente se zoava muito e não existia essa palhaçada de todos. Não. Quer dizer, nem vou falar nada disso. Não, né? é na nossa Volta. época. Na nossa época, até hoje, né? A gente se zoa e ninguém fica ofendido por causa disso. A gente já falou isso a bastante gente- no episódio 2 do podcast. Bom, e aí eu acho que com isso a gente consegue finalizar o assunto sobre os Intocáveis. Os Intocáveis foi o melhor e o maior servidor de Source. E vai Do ser pra Brasil? sempre. Até Vai porque ser pra sempre, o porque a Cersei gente- morreu, então não tem como ter outro. A gente finalizou o assunto, né? A gente foi o melhor e quando a gente saiu, o Source acabou e começou o global, porque todos os players brasileiros que jogavam Source, quando a gente resolveu migrar, né? Vieram conosco. E na época, vovô, a gente pode entender que a gente era grandes influencers nesse sentido, porque a gente trouxe toda a comunidade Source pro global na época, Sim. né? A gente era bastante conhecido. Mas eu acho que uns 500 players no mínimo. Sim. Isso. O servidor grande nosso foi jogador, né? top 1 do Brasil durante muitos meses. Nossa, muitos anos, acho que durou ano. A gente Sim. ficou ano com isso. E depois no hashtag 2, eu acho que a gente tem que fazer um hashtag 2 para não ficar muito comprido esse podcast. E falar um pouco também do Marrento, quando ele entrou Sim. e de certa forma até ajudou a gente a criar uma estrutura de servidor, onde a gente também locou servidores de jogos, que foi quando a gente conheceu o pessoal do Havaianas, né? Sim, a época que eu mais gastei dinheiro na minha vida. Ah, mentira, você gasta em luvinha hoje o triplo do que você gastava antigamente, pai. Não, Se mas o fuder. Marrentes, eu pagava a conta do cara, velho. Vai tomar no cu. É, mas era uma continha até que de boa, não era absurdo, né? Não era absurdo, mas hoje, você olhando pra trás, é um absurdo. É que não tinha caixa, não tinha skin, não tinha nada. Porra Então nenhuma, gastar é. 40, 50, 80 reais era dinheiro, né? Hoje você compra uma faca de 500 e tá tudo bem, né? Exatamente. Faca de 500 500 não tem sendo, mais. sendo tranquilo, né? Não tem faca de 500. A faca mais barata hoje é 800.
Então. Eu tenho duas, uma de 4.000 e uma de 1.000. Você sempre foi meu orgulho, meu amigo rico. Que flex desnecessário de riqueza. Eu não sou rico. Eu só tenho as faquinhas Legal, porque... gente. Então, acho que a gente pode finalizar o podcast mostrando aí o quanto a gente foi feliz e tudo, né? O quanto Sim. isso agregou nas nossas vidas e fizemos amigos reais. Sim. E o quanto a gente se divertiu nisso, né? E deixar o recado, né, para todo mundo, querendo dizer que isso não é uma competição, que isso na verdade é um divertimento, para que as pessoas consigam fazer amigos e gastar o pouco tempo livre que às vezes as pessoas têm, né? Até pra porque poder... entre nós dois nunca teve competição. Eu sempre fui melhor. Fala a verdade. Eu vou deixar você concluir dessa forma, porque o teu filho tá do seu lado, mas Mas quem eu sou melhor que conheceu meu na pai, época então que- acho que eu sou melhor que os dois nesse quesito, né? eu acho que... Lembra que o pessoal ficava abismado como a gente era competitivo? Caralho, eu não sei como eles não se matam, né? E no final das contas a gente dava risada por trás, né? Exatamente. Lembra? A gente só zoava e os caras achavam que era de verdade. Daí no final das contas a gente virava no final da noite e falava assim, porra, legal, você jogou pra caralho essa noite, parabéns, velho. Pois E é. no outro dia era eu, e aí você falava pra mim a mesma coisa, e era muito divertido. E eu acho que é esse espírito que as pessoas têm que ter no jogo hoje. Falei, meu, você foi melhor que eu, parabéns, cara, você foi bem. Isso aí. E aceitar que você perdeu. Tá escutando, né, E Castelo? no dia seguinte você vai ganhar, né? E não ficar falando que come a mãe dos outros, tá ligado? Porque é de modo desnecessário isso aí. Eu também acho. Isso aí é ridículo. É ridículo, a merda mesmo era o Braddock, que perdia todas, né? O Braddock era foda. Ai, O Braddock conseguia ser ruim pra caralho, mas ele era gente boa, a avó dele bancava ele, lembra? até hoje. Mas vamos deixar isso pro hashtag 2. Vamos ver a Beleza, repercussão beleza. que tudo isso vai dar. Vamos mandar esse link pra todo mundo. Quanto tempo nós já estamos aí? Estamos em 30, quase 35 minutos. Vamos. Você tem. A gente tem mais tempo? Os anunciantes estão pagando ainda? Como que é, Luz? Fala aí gente- pra Os gente. clientes pagam bem. A gente vai ter mais uma meia horinha com o arrombado do Pingua. Então a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas se você tem alguma coisa que você quer deixar anunciado, o seu Instagram, algum projeto. Ó, meu Instagram é @lerisegato, com S, né? RISEGATO, Lerisegato. Mas na verdade eu não quero anunciar nada a mais do que isso, e a intenção é mostrar para todos os jogadores hoje em dia que você consegue ter amigos nisso, que você consegue levar divertimento e não ficar quebrando o teclado na cabeça da mamãe, né? Exato. Porque hoje o pessoal pega um teclado de R$1.000 e quebra porque perdeu um jogo. E se divertir, cara, gastar a galera pra comer uma feijoada. Nunca vi ninguém quebrar teclado no O jogo. Lúcio já fez isso umas 3 vezes. O Lúcio era uma aberração, né? Depois a gente pode fazer uma só pra falar do Lúcio, né? Nossa, eu prefiro que a gente não tenha essa conversa. Ô Lúcio, você teve um aniversário, não sei se você se lembra. Eu me lembro de alguns. Pô, as pessoas nem imaginam, a gente passou Copa do Mundo junto, velho. Copa do Mundo, cara. Copa do Mundo e não foi 7-1, né? A gente 7 passou a 1. 7-1 o jogo. Nesse jogo a gente tava junto, inclusive, né? Nossa, que merda. E o Lúcio, ele teve vários aniversários legais. Acho que teve um aniversário até do Roblox, não foi? O que era o aniversário lá? Minecraft. Teve... Nossa Minecraft. Senhora, se fosse o Roblox, eu ia ficar tão triste. Roblox é bem mais atual, né? O Minecraft é antigão, né? Mas o Minecraft depois teve uma volta. Ficou legal de novo, aí eu não me arrependo. Né? O Roblox eu teria me arrependido muito forte. Mas, enfim, eu acho que a ideia que a gente tem que passar nesse podcast todo é dizer que as pessoas têm que entender que do outro lado tem um ser humano e que ele vai perder para você ganhar e você um dia vai ter que perder para ele ganhar. Sim. E que vença o melhor e sem trapaças, né? Eu acho que sim. o Kamika podia ser excluído dessa brincadeira. Bom, beleza.
E se você puder trazer isso para sua vida, né? Eu acho que o teu pai, Lúcio, é um amigo que eu tenho no meu coração, um cara que eu respeito muito e tenho uma admiração incrível, um empresário super admirado e que sempre esteve ao lado aí das etapas que eu tive na vida, quando eu me separei. Ele sempre foi um puta amigo para mim. Então foi um cara que fez a diferença na minha vida, com certeza. E que eu conheci no jogo, cara. Então, se eu conseguir um amigo desse, com certeza tem mais gente que consegue. E entender que as pessoas podem ser felizes também dentro de um ambiente virtual. Oh, que bonitinho. Se tiver alguma milf escutando isso, Chega... meu Instagram é @oreinaldomontoro. Chega de vocês dois se mamarem, porque eu tô aqui ainda. Aluga um quarto, por favor. Abre o olhinho e olha pra cima. Hoje em dia é arrasta pra cima, né? Na nossa época é abre o olhinho e arrasta pra cima. Ele não tem nenhuma pergunta pra você. Eu só... As perguntas dele Legal, gente, agradeço. Se você quer ser agradeço uma a banana ou uma oportunidade maçã. Você é meu banana. Agradeço muito a oportunidade de vocês terem deixado participar desse evento aí com vocês. A gente agradece a presença. Espero ter o #2 aí pra gente começar aí a falar mal de outras pessoas. Tá? Não, vai ter. Beleza, obrigadão, Porpeta, um beijo. Beijo, me liga. Valeu, Lúcio, um beijo pra vocês, um bom final de semana. A gente tá num sábado à noite, hoje são exatamente, assim, ó, 7h35 de um sábado. Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! E o Faustão pediu demissão da Band. Do resto, eu acho que ele vai pedir emprego pra vocês, viu? Nesse próximo podcast que eles vão fazer. Mas eu acho que vocês tinham que negar, porque ele se acha pra caralho. Mas ele traz aquelas moças que dançam atrás dele. Exatamente. Isso aí que é o interessante. Isso é. Então. Ô, Lúcio, você hoje é hétero ou você é todas? Eu sou hétero, mas teve muito Então, tudo bem, que já se deu em você cima for de mim, então... Ah, mas eu também tive isso, e o que importa, sabe o que é, cara? É respeitar, acho que o que cada um quer. Quer mais que o Porpeta? E deixar claro, né, velho? Ó, meu negócio é esse, meu negócio é aquele, eu quero você, eu não quero você. E respeitar todo mundo. Isso foi só uma. que a gente aceita bem é o Pingua. Se você tava perguntando que estava interessado, desculpa, tá? Eu não tô disponível. Lembra do Rafa, né? Que Rafa. Deixa pro #2. Beijo pra vocês, uma boa noite Beijo, a todos. Beijo, valeu. Falou, valeu, tchau, tchau. Ok. Ótimo, primeira parte do podcast. Se o Pingua não gravar também, a gente enrola um pouco aí nós dois e faz o... Pausa pro intervalo.